Olá, bem-vinda, bem-vindo à Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e ouvir da sua palavra. Nós realizamos este culto em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um de nós na sua casa e no seu tempo, buscando a Deus em oração a partir da sua palavra, esta palavra que é fonte de vida e que nos orienta na nossa jornada. A cada virada de ano, nós somos convidados a olhar para trás com gratidão e também para frente com esperança e fé no cuidado de Deus. Para iniciar a nossa reflexão de hoje, primeiro domingo de 2026, e assim nos inspirar a uma atitude de louvor e gratidão a Deus, eu quero compartilhar com vocês as palavras do Salmo de número 98, os versículos 4 a 6. Ouçam com atenção e deixe que estas palavras ressoam em seus corações. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com a harpa e ao som de canções, com cornetas e ao som de trombeta. Exultem diante do Senhor, o Rei. O salmista nos convida a louvar o Senhor com cânticos de alegria, com música, com a melodia da harpa, com o som festivo das cornetas e com o brado das trombetas. É um convite a exultar, a transbordar de júbilo diante do nosso Deus. Esse Deus que é o Rei soberano de toda a terra. Esta passagem nos lembra que a adoração não é apenas uma formalidade ou um evento que aparece ou que acontece em alguns determinados momentos da nossa vida. Não é apenas uma formalidade, mas é uma expressão profunda e vibrante de gratidão e reconhecimento da grandeza de Deus nas nossas vidas. Eu quero convidar você a, por um momento, fechar os seus olhos, aquietar o seu coração e trazer à memória tudo aquilo pelo qual você é grato a Deus no ano que terminou. Pense num momento de alegria, uma oração respondida. Pense numa pessoa que Deus colocou em seu caminho e que abençoa a sua vida. Ou pense numa lição aprendida. E assim eu quero convidar para que juntos, em espírito de louvor e gratidão, possamos orar a Deus, buscando a sua presença, buscando a sua direção para o ano que agora se inicia. Vamos orar então? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo Deus bondoso, Deus de amor. Obrigado, Senhor, pelas muitas bênçãos. Obrigado pelo cuidado. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado pela vida. Tantas coisas, Senhor, temos para agradecer. E assim, Senhor, queremos iniciar esse ano com louvor, com gratidão, adorando a Ti, reconhecendo o Teu cuidado, a Tua bondade para conosco. Ó Deus, assim Te louvamos, assim Te bendizemos e pedimos, ó Deus, que assim Tu possas nos conduzir, que o Senhor possa mover o nosso coração, para que seja um coração grato, um coração alegre, não por causa de circunstâncias favoráveis, mas um coração grato e alegre por aquilo que o Senhor é. Obrigado, Senhor. Assim, move o nosso coração. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Fazer.
Um novo ano se inicia e com ele renovamos nossas esperanças, traçamos novos planos e talvez enfrentamos velhos desafios ou incertezas sobre o que virá e sobre a nossa própria vida. Faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso convívio social que, quando nós iniciamos um novo ano, nós desejamos paz, prosperidade, acima de tudo, desejamos alegria. Mas e se essa alegria não for apenas um sentimento que surge quando tudo vai bem? E se a alegria for uma escolha e não apenas um desejo, se a alegria for de repente uma postura de fé que podemos cultivar no lugar em que estamos, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo? Então, nesses 3 primeiros domingos de janeiro, eu quero conversar com você sobre a carta de Paulo aos Filipenses, que é conhecida como a Carta da Alegria. E hoje nós vamos olhar para o trecho de Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 26. E se você tem aí a sua Bíblia na sua casa, abra nesse texto, que é uma passagem escrita por um homem que, humanamente falando, tinha todos os motivos para estar desanimado. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele estava preso em Roma, acorrentado dia e noite a soldados da guarda imperial. Ele já havia passado por 2 anos de prisão em Cesareia, uma viagem marítima terrível, com naufrágio, e agora estava novamente confinado em Roma. No entanto, essa carta aos Filipenses irradia uma alegria contagiante. E a pergunta que vem é: como é que isso é possível? Bom, Paulo nos mostra que a verdadeira alegria não depende de um ambiente perfeito, mas de uma perspectiva centrada em Cristo. Para ele, por exemplo, a prisão não era um fim, mas era um meio para o avanço do Evangelho. E neste início de ano, então, o meu desafio é que nós possamos encontrar alegria e propósito mesmo nos lugares mais improváveis. É muito fácil a gente ficar magoado, ressentido ou desanimado quando nós enfrentamos situações desesperadoras. E uma pessoa cheia de mágoa nunca é uma pessoa verdadeiramente alegre. Paulo tinha motivos de sobra para ser uma pessoa amargurada. Ele estava preso, mas não era um criminoso. Ele era um homem inocente, como atestaram as próprias autoridades romanas. Por exemplo, o comandante em Jerusalém, em Atos 23, 29, diz o seguinte: descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. O governador Festo, em Atos capítulo 25, versículo 25, também diz: mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte, todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo para Roma. E o rei Agripa, em Atos capítulo 26, versículos 30 e 31, diz assim: este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Ou seja, Paulo era um prisioneiro político. Ele era vítima de acusações falsas e da burocracia imperial. Você já se sentiu injustiçado? Talvez no seu trabalho, em seu relacionamento, ou diante de situações que estão completamente fora do teu controle. Nessas situações, a tentação é reclamar, é culpar, é nos fazer de vítimas. Mas Paulo nos ensina uma postura totalmente diferente. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. A sua prisão, que parecia um impedimento, tornou-se um trampolim para a proclamação de Cristo. Imagine um atleta que treina arduamente para uma competição, mas ele sofre uma lesão grave. Ele facilmente poderia se entregar à frustração, porque depois de tanto treinamento, de tanto esforço, não poderia competir. Mas se de repente ele usa esse tempo para se dedicar a outro aspecto do esporte,
Por exemplo, como um conselheiro para inspirar outros com sua resiliência, com a sua experiência, usando sua limitação temporária como meio para um novo propósito. Bom, esse mesmo atleta então vai encontrar alegria em meio à sua dificuldade, vai encontrar um propósito em meio à sua dificuldade. Bom, Paulo enfrentava algo ainda muito mais profundo, muito mais doloroso. Além de estar preso, ele enfrentava também a oposição de alguns dos seus próprios irmãos e irmãs da fé. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto eu estou preso. Bom, enquanto ele estava ali acorrentado, alguns líderes da igreja de Filipos aproveitaram para se promover, pregando Cristo por inveja e rivalidade, com o objetivo de causar ainda mais sofrimento ao apóstolo Paulo. Eles queriam diminuir a influência de Paulo e aumentar a sua própria influência. Você já experimentou algo semelhante? Ser acusado, esquecido, ou ter o seu trabalho desvalorizado para que outros levem o crédito? Isso gera amargura, ciúme, nos rouba a alegria. Mas qual foi a atitude de Paulo? Ele diz, mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. A glória de Cristo, para ele, era muito mais importante do que a sua própria reputação ou conforto. A inveja dos outros não podia roubar a sua alegria, porque a sua alegria não estava em si mesmo, mas estava em Cristo. Alguns comentaristas bíblicos, inclusive, destacam que a grandeza de Paulo reside na sua capacidade de transcender o seu próprio ego. Ele não se importava com quem recebia o crédito, desde que a mensagem de Cristo avançasse. Eu fico observando as pessoas ao redor, fico também refletindo na minha própria vida, como nos preocupamos com o reconhecimento e a aprovação das outras pessoas. Como estamos em busca de prêmios, de homenagens, como resultado do nosso esforço e empenho. Paulo tinha plena convicção de que tudo o que estava acontecendo com ele era algo que Deus estava permitindo e usando para um propósito maior. Apesar do sofrimento, ele testemunha as bênçãos que experimentou. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. A sua prisão, a prisão de Paulo, não o calou, mas abriu novas portas. Acorrentado a soldados da guarda pretoriana, a tropa de elite de Roma, Paulo não perdeu a oportunidade de falar do Evangelho. Esses guardas, que recebiam salários altos e tinham contato direto com o imperador, ouviram a mensagem de Cristo. A sua prisão se tornou um púlpito para os mais altos escalões do império naquele momento. Então, neste ano que se inicia, em que prisões você se encontra? Talvez num ambiente de trabalho desafiador, opressivo, ou em um relacionamento difícil, ou em uma situação de enfermidade. Paulo nos lembra que cada lugar pode ser um campo missionário. Cada lugar é uma oportunidade para falar do amor de Deus. As nossas dificuldades, elas podem nos colocar em contato com pessoas que jamais encontraríamos de outra forma. Então a sua prisão, entre aspas, ela pode ser a oportunidade de Deus para você testemunhar do grande amor de Jesus revelado na cruz por cada um de nós. Bem, a coragem de Paulo e o seu exemplo de fé na prisão não foram em vão. Os irmãos da igreja, vendo sua perseverança e alegria, foram estimulados a pregar a palavra com mais ousadia e com destemor. O sofrimento de Paulo se tornou um catalisador para o avanço da igreja. Seu testemunho, sua resiliência, sua alegria em meio às adversidades podem ser um encorajamento também para que alguém que precise desse encorajamento no início deste ano.
Já pensou que você também pode ser, com a sua alegria, com a sua fé, com a sua esperança, com a sua confiança em Deus, também motivar outras pessoas a conhecer o Evangelho, o amor de Deus? Que a nossa fé não seja apenas para os dias bons, mas que ela possa brilhar intensamente nos dias difíceis, inspirando outros a também confiarem em Deus. Paulo tinha convicção de que tudo o que aconteceu era para o seu próprio bem e para a glória de Cristo. Ele resume, inclusive, a sua filosofia de vida em uma frase icônica, registrada no versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver é Cristo. Isso significa que Cristo era a razão da sua existência, sua identidade, seu propósito, sua alegria. Cada respiração, cada ação, cada pensamento de Paulo era permeado por Cristo. Se Cristo não é o centro da nossa vida, se Ele não é a nossa razão de ser, a nossa alegria, ela vai ser superficial, ela vai ser passageira, ela vai depender das circunstâncias. E a outra expressão é morrer é lucro. Para Paulo, a morte não era um fim assustador, mas a porta para a plena e ininterrupta comunhão com Cristo. Ele confessa que o seu desejo de partir e estar com Cristo lhe parecia algo muito melhor. A morte é apenas o fim de uma vida transitória, de peregrinação, e o início da vida no lar definitivo, na eternidade com o Senhor. Então, para quem crê, a morte não é perda, ela é ganho. É o encontro com a fonte da verdadeira alegria. Então, diante dessa perspectiva, Paulo enfrenta um dilema: morrer ou viver. Ele preferia morrer, mas sabia que a sua permanência neste mundo era necessária para o avanço do Evangelho e para o amadurecimento das pessoas que ele havia evangelizado ali na igreja de Filipos e em outras também. Então ele escolhe viver por amor aos seus irmãos e irmãs, para que eles então pudessem crescer na fé e na alegria. Sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Qual é o seu viver neste ano que se inicia? É a sua carreira? É a sua família? Seus bens? Qual é a razão do seu viver? Se Cristo não for o centro, a sua alegria será frágil. Então que a nossa convicção seja a convicção de Paulo, que independente do que 2026 nos traga, vida ou morte, sucesso ou desafio, Cristo seja glorificado nas nossas vidas. Que nós possamos abraçar a vida com propósito, servindo aos outros e olhar para a eternidade com esperança que vem de Jesus Cristo. Então Paulo nos oferece aqui uma lente para enxergar a vida, especialmente ao iniciarmos esse novo ano. Ele não ignora o sofrimento, a injustiça ou a inveja das pessoas, mas a sua perspectiva era maior do que as suas circunstâncias. Então, olhando para o passado, ele viu a mão de Deus agindo em seus sofrimentos para o progresso do Evangelho, confirmando que estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas olhando para o presente, ele se regozijou porque Cristo estava sendo proclamado, mesmo que por motivos errados. A sua alegria não dependia da perfeição dos outros, mas da soberania de Deus. E olhando para o futuro, ele estava diante de um dilema, morrer ou viver. Mas sabia que o seu futuro estava nas mãos de Deus. E o que importava era que Cristo fosse glorificado na sua vida. Então, neste primeiro domingo de 2026, eu te pergunto, como é que você vai enfrentar esse novo ano? Reclamando das adversidades, se fazendo vítima das injustiças, ou se regozijando em Cristo, permitindo que Ele use cada situação para o avanço do seu reino e para o seu próprio amadurecimento espiritual? Bem, que a nossa oração
e o nosso desejo para 2026 sejam, para mim, o viver é Cristo. E que possamos encontrar assim alegria, propósito e contentamento no lugar onde estamos, confiando que Deus está no controle e que Ele vai usar todas as coisas e todas as circunstâncias para o nosso bem e especialmente para a sua glória. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, a tua força, a minha força neste novo ano que se inicia. Convido você a me acompanhar numa palavra de oração. Senhor, agradecemos por este novo ano. Agradecemos pela tua palavra que nos inspira. Ajuda-nos, Senhor, a ter a mesma perspectiva do apóstolo Paulo. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar alegria em Ti, independente das circunstâncias. E que o nosso viver seja Cristo e que a tua glória seja manifesta em nossas vidas nesse ano de 2026. Assim, nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você quer receber mais informações sobre a Luterana Floripa, funcionamento, grupos, ministérios, faça contato pelo WhatsApp que está aqui na sua tela, escaneie esse QR Code e faça parte do nosso grupo de comunicações. O expediente da Secretaria, no mês de janeiro, tem horários especiais de atendimento, então observe aí as informações na sua tela. De 15 de janeiro até 13 de fevereiro, o expediente somente será na parte da manhã. Os cultos presenciais, também nos meses de janeiro e fevereiro, têm um horário diferente. Eles vão acontecer somente às 9 e às 20 horas. E durante esse período haverá plantão do Ministério Infantil somente nos cultos da noite às 20 horas. E você também é convidada a contribuir com a nossa comunidade, orando, se envolvendo, servindo, mas também ofertando financeiramente. Se esse for o seu desejo, oferte por meio da chave Pix, que também aparece aí na sua tela. E nossa gratidão a todos que já têm contribuído de alguma maneira. A tua contribuição é muito importante para que a gente possa continuar abençoando vidas. Se você precisar de mais alguma informação, entre também em contato através do nosso WhatsApp, e se você deseja conversar ou precisa de alguma ajuda, também entre em contato conosco, que nós vamos ter muita alegria em poder assim te atender. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele assim te dê a paz. Um abençoado dia, uma abençoada semana, um abençoado ano de 2026 para você.